luz, câmera, frisson. Na cobertura dos eventos, sua coluna social é frisson. Todos os flashes e momentos, curtindo a vida, o registro é frisson. O melhor da vida tem que ser celebrado e vivido. Frisson. Fique ligado na nova programação local da Jovem Pan News Fortaleza 92,9. A partir desta segunda-feira, 16 de julho, de 8 às 9, Jornal da Manhã, edição Fortaleza. De 10 às 11, Jovem Pan News em Revista, primeira edição, com Carla Soraya, Tiago Lima e Igor Silveira. De 11 ao meio-dia, Bate-Bola na Pan, com Gomes Farias e o escrete de ouro do rádio. 3:30 da tarde, Jovem Pan News em Revista, segunda edição, com Rogério Gomes e Arnaldo Araújo. Jovem Pan News Fortaleza 92,9. A rede da informação. Jovem Pan News. Vamos juntos fazer a diferença. O que é que nós estamos precisando do nosso país, né? Mais cultura, né? Os Trapalhões sempre diziam isso. A gente precisa de educação. As nossas crianças precisam ser educadas, né? Pelé já falava isso, os Trapalhões já falavam isso, a Xuxa já falavam isso. O principal do nosso país é da educação, levar as crianças para a escola, para aprender, para a gente ter um país melhor. Eu sou Dedé Santana, o eterno Trapalhão. Eu acho que você me conhece, né? Um beijo. Mais do que acreditar, 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. ZYC 422, Jovem Pan 92,9. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza. Jovem Pan. A rede da informação. 8h02. Repita. 8h02, muito bom dia. Sábado, 14 de julho de 2018, está no ar o seu Jornal da Manhã de sábado. Eu sou o Tiago Lima e te faço companhia até 8h30 com o meu parceiro e companheiro Arnaldo Araújo. Muito bom dia, Arnaldo, para você. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News. Estamos aqui sabadão, trazendo muita informação para você. E hoje é dia 14, mas ainda há rescaldo, resquícios do dia do rock, então a gente segue aqui com uma pequena homenagem ao dia do rock que foi ontem, um clássico do rock mundial aí, AC/DC, só pra gente começar em alto astral. Digamos que é a ressaca do dia do rock, né? A ressaca do dia do rock. Esse é um clássico do rock do AC/DC, Back in Black, pra gente começar aqui esse sábado de notícias com o nosso Jornal da Manhã. E os nossos ouvintes sempre podem participar, não é mesmo, Arnaldo? Com certeza, basta enviar mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, que é o 98201-8088. Lembrando sempre, Thiago, a regrinha básica do trânsito: se estiver dirigindo, pare o carro, fique em segurança para não provocar acidente para você e também para os outros, né? 8h04, então vamos com os destaques desta manhã. A Secretaria de Segurança Pública confirma a prisão de 2 pessoas suspeitas de participação na chacina de Palmácia, registrada ontem. Na ocasião, 5 pessoas foram mortas em uma área de acesso complicado. Uma das linhas de investigação é que o alvo dos criminosos era um suspeito de estupro, fugitivo da cadeia pública da cidade. Todos os detalhes sobre mais esse crime chocante daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã. O número de acidentes de trânsito com vítimas caiu 61% de maio de 2017 a junho de 2018, nos locais onde foi implantado o projeto Esquina Segura pela Prefeitura de Fortaleza, iniciado em março do ano passado. A pesquisa feita pela UFC e pela AMC comparou 112 esquinas contempladas pelo projeto desde 2017 com igual número de cruzamentos que não receberam nenhuma intervenção do Esquina Segura. Os cruzamentos observados
observados tinham características semelhantes. Com relação ao número de acidentes gerais, a pesquisa também registrou uma queda de 53% nas ocorrências. Atualmente, 198 esquinas receberam ou contam com o projeto Esquina Segura, que revitaliza os cruzamentos e melhora a sinalização vertical, com placas de trânsito, e horizontal, com marcas de canalização e os chamados tachões. Fortaleza conta com apenas 8 conselhos tutelares, quando o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente estabelece a exigência de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Assim, a capital deveria ter, no mínimo, 26 unidades. Nos meses de abril e maio, o Ministério Público Estadual e a Universidade Estadual do Ceará inspecionaram todas as sedes de conselhos tutelares de Fortaleza para verificar o funcionamento dos colegiados e detectar deficiências estruturais e operacionais nas unidades. O relatório final revelou a necessidade de contratação de pessoal, a aquisição de mobiliário e a informatização dos processos de atendimento e encaminhamento. A Procuradoria-Geral da República enviou um documento ao Superior Tribunal de Justiça se manifestando contra o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgar a ação penal relacionada ao sítio de Atibaia. Para a Procuradoria, o juiz tem feito um bom trabalho em todo o processo. No parecer, a PGR afirmou que todas as teses apresentadas pela defesa do ex-presidente já foram julgadas improcedentes pelas instâncias inferiores da Justiça e mostram mero inconformismo com as decisões de Moro. Mesmo tendo apresentado queda de 19% em junho, o número de assassinatos no Ceará ainda é elevado. Pelo menos 384 mortes violentas foram registradas no mês de junho, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. No mesmo período do ano passado, a pasta contabilizou 474 mortes no estado. Os relatórios publicados somam as pessoas feridas que morreram em unidades hospitalares. Após já ter registrado queda em maio, o número de crimes violentos, letais e intencionais voltou a cair em Fortaleza no último mês de junho, quando recuou 38% na comparação com o mesmo período de 2017. Os dados constam em balanço divulgado pela Secretaria da Segurança Pública ontem aqui na capital. 8h08. Repita. 8h08 de sábado, 14 de julho de 2018. Esse é o seu Jornal da Manhã de sábado. Esta é a Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Bom, então sábado, como é que tá o nosso trânsito de Fortaleza, Arnaldo? Thiago, fim de semana, a gente espera Só sempre a gente que melhore, acordou né? cedo, né? Nada, tem muita gente também ouvindo. Trabalhando também. Isso, e a gente espera que o trânsito seja melhor no fim de semana e parece que o negócio realmente está bom. Porém, na região do centro ainda continua complicado justamente por conta da área comercial, muitos comércios, então o movimento por ali é grande, principalmente no sábado, onde o pessoal aproveita para ir fazer compras. Então atenção você que vai trafegar aí na rua Visconde Saboia, porque o trânsito ali está complicado, a gente apresenta aqui alguns pontos que estão congestionados, também ali na rua Sobral, trânsito bem lento, congestionado, também na rua Costa Barros, ali nas proximidades com a rua Deputado João Lopes. Então você que vai trafegar nessa área aqui da nossa capital, muita paciência para enfrentar esse trânsito. Ok, são 8h09. Repita. Agora 8h09. Agora nós vamos trazer mais detalhes, mais informações sobre a chacina que aconteceu no município de Palmácia nesta sexta-feira. Essas informações com a produção da TV Cidade, Arnaldo. As 5 vítimas, entre eles pai e filho, moravam em uma casa na localidade de Cafundó, na zona rural de Palmácia. O grupo tinha acabado de de voltar de uma caça na mata e estavam descansando no imóvel. Os assassinos chegaram na residência se identificando como policiais e, no momento, 3 vítimas estavam no local. De acordo com um dos sobreviventes, as vítimas tiveram as mãos amarradas e começaram a ser ameaçados. Eles deram mais de uns 15 tiros, mais por aí. Foi que era demais, era pei direto, era muita bala, muito. Segundo o delegado Joel Moraes, responsável pelo caso, uma das hipóteses é de que o crime tenha sido motivado por vingança. Vamos ouvir. 2 das vítimas são parentes, né, de um indivíduo que cumpria pena na cadeia pública de Palmácia, né, pelo crime de estupro, acho que Antônio Augusto dos Santos. E aí estava foragido há algum tempo e, em conversa com algumas testemunhas do local, possivelmente os indivíduos o procuravam, né.
Mas, assim, há também que se falar que dentre as 5 vítimas, 2 são do município de Maranguape, né? A gente trabalha aí, não afasta, né, nenhuma linha de investigação, inclusive de facções criminosas. A chacina de Palmácia é a 6ª registrada somente em 2018 aqui no estado. A primeira foi registrada no dia 7 de janeiro, onde 4 pessoas foram assassinadas no município de Maranguape. Ainda no mês de janeiro, 14 pessoas morreram no bairro Cajazeiras, na ação criminosa que até hoje é a maior chacina já registrada no Ceará. No dia 29, também do mês de janeiro, 10 presos foram assassinados em uma rebelião na cadeia pública de Itapajé, em uma nova chacina. No dia 9 de março, 7 pessoas foram mortas e outras 4 ficaram feridas em uma chacina no bairro Benfica. Já no fim de junho, 3 mulheres e 1 homem foram assassinados a tiros em uma chacina ocorrida no assentamento Irmã Teresa, no bairro Conjunto Esperança, no município de Quixeramobim. Essas informações são da reportagem do nosso colega José Filho, da TV Cidade. Ok, Arnaldo, obrigado a você pelas informações. São 8 horas e 11 minutos. Repita. 8 e 11. Bom, mudando de assunto, a gente começou o programa aqui ainda numa homenagem ao Dia do Rock, que foi ontem, mas amanhã, dia 15, é o Dia do Homem, Arnaldo. Então, parabéns para nós homens. Para todos nós. Amanhã é Dia do Homem e para conversar, para esclarecer questões da saúde do homem, em alusão a esse dia, que é amanhã, a gente antecipa para hoje. Eu vou conversar agora com o médico Eduardo de Paula Miranda, andrologista. É assim que fala mesmo, doutor Eduardo? Perfeito. Andrologista, bom dia, obrigado por vir aqui conversar conosco. Parabéns também pelo dia de amanhã. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o homem tem melhorado a busca por cuidar de sua saúde? Bom dia aos ouvintes, bom dia Tiago, bom dia Arnaldo. De uma certa forma sim, né? Cada vez mais os homens eles estão mais abertos a buscar melhorias na sua saúde de forma preventiva, né? Mas ainda é um grande desafio, né? Grande maioria dos homens ainda relutam em buscar ajuda, né? Muitas vezes esperam o problema ter altíssimas consequências, né? E já buscam numa fase mais tardia, né? O que muitas vezes dificulta o encontro de algumas soluções. No seu consultório, que são os problemas mais recorrentes? Eu me dedico à andrologia, né? Por favor, nos explique o que é a andrologia, né? Então, a andrologia é uma área de atuação dentro da grande urologia que se dedica aos cuidados sexuais e reprodutivos dos homens, né? Então, eu vejo pacientes que têm problemas sexuais ou que têm dificuldade para engravidar por vias naturais. Da parte sexual, que você tinha me questionado, né, os problemas mais comuns são a disfunção erétil, que é uma dificuldade de ter ou manter a ereção para uma atividade sexual satisfatória. Seguido vem a ejaculação precoce, quando o paciente ele não consegue controlar sua ejaculação e acaba ejaculando em períodos menores do que 1 minuto, o que traz muitos problemas no relacionamento, né? Comum as mulheres achar que ele não está esperando por ela, ou que tem algum evento extraconjugal. Isso ainda é um tabu também dos homens procurarem um médico para essas questões? Sim, os homens, é difícil o homem se abrir, né? É comum aquela ideia do homem no bar, contando as vantagens sexuais, como ele faz, como ele sempre fez. Então ele assumir que tem um problema, que tem uma incapacidade ali naquele momento, geralmente ele se omite, né? Então isso é problemático. O que é que causa esse tipo de problema no homem? Os problemas da disfunção erétil que eu falei são várias e várias causas, né? Desde problemas orgânicos, né, como pressão alta, diabetes controlado, obesidade, tabagismo, tudo isso gera problemas ao bom funcionamento do tecido erétil, que é o tecido responsável pela ereção dentro do pênis. Da mesma forma, né, de maneira até complementar, tem os problemas psicológicos, né? O homem, eu costumo dizer que o homem só vale a última ereção que ele teve, né? Se ele tem uma história de uma vida inteira de boas ereções, nunca falhou, se por algum motivo ele está estressado, está cansado, né, com alto nível de adrenalina, ele acaba falhando uma vez e aí ele perde o que eu chamo da confiança suprema, né? Sem a confiança, toda ereção... Desculpa, às vezes não tem o problema físico, mas aí por conta desse episódio, aí acaba desencadeando uma série de outros momentos desses. E queria saber do senhor também, é comum acontecer? Extremamente comum, se né? É normal, comum saber se é normal também. Assim, acontece. A disfunção erétil, né, ela é caracterizada por um problema consistente, ou seja, a pessoa tem falhas atrás de falhas, né? É normal, às vezes, a pessoa ter uma dificuldade de ereção ou um momento ruim, porque estava cansado, tinha consumido um excesso de álcool, então ele às vezes falha uma vez.
Isso aí abre uma porta para ele, às vezes, como eu falei, perder a confiança, toda ereção passa a ser um teste, sempre alto nível de ansiedade na hora do evento, e isso aí pode ser perpetuado. Mas eu digo que uma falha eventual, né, ela não é considerada uma disfunção, né? Às vezes o próprio paciente ele não se abala tanto, ele não pensa nisso, na próxima tentativa ele já volta ao normal e aquele evento ali fica isolado, não se constitui um problema de saúde mesmo. E depois, quando se constitui um problema de saúde, quais são as vias para que se corrija isso? Primeiramente tem que ser feita uma avaliação geral. Porque cada caso é um caso? Cada caso é um caso, falou muito bem. Mas a gente tem que procurar, às vezes, alguma doença realmente sistêmica que o paciente tem, alguma causa possivelmente orgânica e irreversível. Né? Se o paciente tem uma pressão descontrolada, um diabetes controlado, a gente, né, tenta fazer um ajuste disso aí, né? Enfim, e ver a parte psicológica também. Será que tem algum evento psicológico no decorrer daquele relacionamento que precisa de um apoio psicológico? E nesses casos, os psicólogos, eles, né, os terapeutas sexuais, de uma certa forma, eles entram para ajudar o urologista a conduzir esses casos. E tem também o apoio farmacológico, né? Independente da causa, o paciente tomando remédios, isso sim vai melhorar a qualidade das ereções deles. Os remédios eles podem ser usados de forma contínua, né, para aqueles pacientes que têm uma alta frequência sexual ou têm eventos sexuais imprevisíveis, pacientes solteiros, é uma boa opção. Tem também medicamentos orais de demanda, ou seja, o paciente prevê uma relação sexual, ele pode se adiantar a tomar esse medicamento para que na hora ele tenha um apoio, né, a ereção fique mais firme por mais tempo. Estou conversando com o médico andrologista Eduardo de Paula Miranda, em relação ao Dia do Homem, que é amanhã, dia 15, e a gente está batendo esse papo aqui sobre a saúde do homem, especialmente na área sexual. A automedicação, obviamente, nunca é recomendada, né? Mas a gente sabe que existem a venda de medicamentos sem a prescrição médica que as pessoas acabam utilizando, como o medicamento mais conhecido, que eu não vou fazer a publicidade aqui, mas que é utilizado também. Quais são os riscos desse uso? Você não deve tomar medicamento sem orientação médica, porque primeiro tem os efeitos colaterais, então você tem que saber se você tem alguma contraindicação no seu histórico para tomar aquele remédio, né? Porque ele pode dar quedas súbitas na pressão, problemas visuais, né? Podem dar sintomas colaterais como dor de cabeça, dor no peito, e isso tem que ser orientado a melhor forma de evitar esse tipo de problema. Tá? Mas esse é um fato que as pessoas tomam tanto esses medicamentos como os produtos naturais, né? Comprados na internet e comprados pegados do vizinho, como eu costumo dizer. E o problema maior com isso aí é que, às vezes, o paciente ele fica sendo subtratado, ele acaba escondendo a real fonte do problema e ele acaba adiando para procurar uma ajuda especializada e chega em momentos que o problema já está mais crítico. É a chamada procrastinação da saúde também, né? Com certeza. 8h18, vamos fazer um intervalo comercial, o papo está muito bom, o nosso ouvinte pode participar pelo 982018088, fazer suas perguntas. Acredito que estamos contemplando aí a maioria. Vou deixar uma pergunta para o senhor depois do intervalo. A idade, já, obviamente, ela já passa a comprometer um pouco o desempenho sexual, uma atividade natural do corpo, e envelhecendo e perdendo algumas características. Mas a pergunta é possível chegar a uma certa idade com um bom desempenho sexual? Depois do intervalo, o doutor Eduardo de Paula Miranda responde essa pergunta. São 8h19 agora. FM 92,9. Jovem Pan News Fortaleza. Nas melhores festas, os amigos reunidos pra curtir. Luz, câmera, frisson. Na cobertura dos eventos, sua coluna social é frisson. Todos os flashes e momentos, curtindo a vida, o registro é frisson. O melhor da vida tem que ser celebrado e vivido. Frisson. Segunda-feira, 16 de julho, tem a estreia do Bate-Bola na Pan, com Gomes Farias e o Scratch de Ouro do Rádio. Começa às 11 horas. Tudo sobre o seu time de coração, apresentado e comentado pelos melhores profissionais do segmento esportivo cearense. Bate-Bola na Pan, com Gomes Farias e o Scratch de Ouro do Rádio, aqui na Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. Jovem Pan News. Vamos juntos fazer a diferença. A gente está com esse espaço, esse lugar de fala tão legal que é a internet, está todo mundo falando e cuspindo ideia. E eu vejo pouca gente ouvindo, vendo o outro lado,
E eu acho que talvez seja isso uma coisa que a gente precise começar a botar em prática. Por mais maluco que o outro lado possa parecer pra gente. E não adianta, é aquela coisa clichê, mas é verdade. É na eleição que você vai lá e vota em quem você acredita. E os políticos fizeram uma coisa muito interessante, que eles fizeram a gente entrar naquele papo de é tudo igual, é tudo a mesma coisa, não adianta, nada vai mudar. Isso só é bom pra eles, não é bom pra gente. Vamos, dá pra mudar. Dá, em vários lugares do mundo mudou, por que aqui não vai mudar? Pensa, estuda quem são essas pessoas e vota direito. Eu sou Fábio Porchat e tô aqui pra pensar junto com vocês. Mais do que acreditar. 2018, um ano para transformar. Vem ser jovem, partiu pra cima. 8h21, estamos com o nosso Jornal da Manhã, conversando com o médico Eduardo de Paula Miranda a respeito da saúde do homem. Eu perguntei antes de irmos para o intervalo a respeito da idade, que nível de comprometimento a idade pode ter no desempenho sexual do homem e como, de alguma forma, é possível manter o máximo de tempo com um desempenho razoável, até que idade, se é que é possível delimitar isso. Então, Thiago, isso é uma pergunta frequente que eu escuto. Eu já estou com 37 já. Melhor se cuidar, hein? Então, realmente, né, com o envelhecimento, como em todos os órgãos do ser humano, há um desgaste, né, há um processo de perda da função natural. Tá? Do mesmo jeito que a vista aos 50, 60 começa a ficar cansada, né, a função sexual do homem também. Ou seja, ele começa a precisar de mais estímulo para ter uma ereção, começa a demorar um pouquinho mais para conseguir ter um orgasmo e aumenta o tempo de latência, ou seja, demora muito mais para ele querer ter sexo novamente. Né? Isso é um processo normal e geralmente as parceiras acabam envelhecendo também e acabam se ajustando ao estilo de vida. Só que, como eu disse, isso aí é uma porta aberta para começar a ver as disfunções. Né? Quando às vezes está um pouco além pior, um pouco além do esperado, às vezes o paciente ele começa a ficar restringido, evitar os encontros sexuais e aí ele começa a se acomodar num estado não sexual, que é uma coisa ruim. Mas o bom funcionamento dos órgãos, de uma maneira geral, né, porque em última análise o pênis é um vaso sanguíneo modificado. Então, se os seus vasos sanguíneos eles estão saudáveis, né, você tem um bom controle da pressão, não tem diabetes, mantém magro, atividade física, sem uso de drogas, né, o seu pênis ele tende a ficar mais saudável por mais tempo. Né? E não existe uma idade, né? Como também não existe uma idade que vence a sua validade, digamos assim. Né? Lembrando que hoje com os pacientes acima de 80 anos, 40% tem uma atividade sexual regular. Olha aí. Então, você tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Existe uma diferença entre homem e mulher para esse período de queda desse desejo? Tem, né? As mulheres, elas sofrem um pouco mais, eu diria, né? Elas têm uma pausa abrupta da produção hormonal, né, ali por volta entre os 40 e os 50 anos, né, conhecido como menopausa, e isso aí tem uma grande interferência no ciclo sexual da mulher. O homem não tem o que o pessoal costuma chamar de andropausa. O que acontece é uma queda lenta e progressiva ao longo dos anos, né? Às vezes esse processo começa aos 30, às vezes aos 40, às vezes aos 50, às vezes não acontece nunca para aqueles que são bem saudáveis. E essa queda progressiva, né, se você coloca 10, 20 anos na estrada, lá na frente pode fazer uma falta, né? O homem fica, né, perde aquele seu ímpeto sexual, funciona pior em todos os aspectos, tanto na ereção, na ejaculação, no desejo, no prazer de uma forma geral. Perfeito. Andrologista Eduardo de Paula Miranda, muito obrigado pela vinda aqui à Jovem Pan News, o papo é excelente. Muito obrigado. Espero você que tenha esclarecido bastante aos nossos ouvintes. Como fazemos para encontrá-lo, o seu consultório, pode ficar à vontade. Eu trabalho, né, o meu consultório é localizado dentro da Clínica Evangelista Torquato, né, o endereço Avenida Senador Vigílio Távora 2225. Pode me encontrar também nas redes sociais, né, tenho no Instagram e o Facebook, né, Eduardo de Paula Miranda, você pode me encontrar, fazer algumas perguntas, será um prazer te receber e responder seus questionamentos. Ok, muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado a você. São 8h24, agora, Arnaldo, é aquela hora da gente falar de futebol local, Copa do Mundo, hoje tem, com transmissão da Jovem Pan News, amanhã também a final da Copa do Mundo, surpreendente entre Croácia e França. O futebol é com você, Arnaldo. É isso aí, Thiago, vamos começar falando futebol local, falar aqui do Ferroviário, porque visando o confronto contra o São José do Rio Grande do Sul pela primeira partida da semifinal, o técnico Marcelo Vilar comandou um treino coletivo, seguindo aí a preparação para este importante compromisso. A gente vai ouvir agora o que o técnico Marcelo Vilar falou para esse jogo que depois do acesso, que
teve o jogo de acesso, o Ferroviário finalmente garantiu a sua vaga na Série C e essa pressão passou. Vamos ouvir aí o Marcelo Vilar. Era uma pressão grande, interna, externa, de que o time ia alcançar seu acesso. E essa etapa, esse objetivo, ele foi cumprido. E sempre que acontece a execução de um objetivo, a execução de uma tarefa, geralmente tem esse descanso, né? Essa sensação de querer descansar. Mas o que eles estão falando é que realmente até pode ter sido até muito melhor para nós, porque com a tranquilidade o time pode desenvolver mais e com mais qualidade todo o seu potencial. O elenco coral volta a treinar na manhã de hoje e a gente lembra que o próximo jogo do Ferroviário acontece nesta segunda-feira, 8 da noite, no Castelão, Thiago. Vamos falar agora de Fortaleza, porque depois da derrota do último jogo, o Leão se prepara agora para enfrentar o Atlético Goianiense. O meia Dodô fala sobre essa preparação para a partida que vai acontecer amanhã às 4 da tarde, também aqui na Arena Castelão. Vamos ouvir. Importantíssimo, o pensamento nosso é sempre esse, vencer os jogos dentro de casa. Temos um jogo bastante difícil amanhã, mas fizemos uma semana boa, trabalhamos bastante, então amanhã a gente vai com tudo para ir em busca dos 3 pontos. Mesmo perdendo o último jogo, o Leão segue líder na Série B do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Agora saindo do Fortaleza, a gente vai falar do Ceará, porque após essa pausa por conta da Copa do Mundo, o Vovô enfrenta o Sport de Recife na rodada de volta da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida do Vovô está marcada para a próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, na Arena Castelão. O Ceará também conta agora com uma nova contratação para reforçar o time no meio-campo, que é o colombiano Cardona. Esse que está chegando aí com tudo para reforçar o time. Né? É isso aí, colombiano, Thiago. Tá certo. Então vamos agora falar de Copa do Mundo, Arnaldo, porque daqui a pouco tem a decisão, né? Isso, do terceiro lugar, sem muralismo aqui. Eu vou pedir pro doutor Eduardo que tá também aqui, pertinho, para ver aqui a opinião dele do futebol. O senhor também é do partido. Aqui é o seguinte, a gente luta contra o partido muralista. Tem que escolher, não pode ficar em cima do muro não. Qual é o seu palpite, doutor Eduardo, para os 2 jogos? Disputa de terceiro lugar e a final. Para terceiro lugar, eu tô torcendo pela Bélgica. Né? Escolhi a Bélgica, acho que é um time que mostrou durante o campeonato que eles são organizados, são humildes e venceram o Brasil, né, de uma forma meio trágica pra gente, mas eu acho que eles tiveram o mérito deles, eu tô torcendo por eles e acho que eles vão ganhar. E amanhã? Amanhã, né, eu tô torcendo pela Croácia. Mas acha que vai dar França? Mas eu acho que vai dar França. França. Todo mundo pensa isso, todo mundo torce pra Croácia, inclusive eu, mas acha que vai dar França. A França tá um time muito mais inteiro, né? Eles se gastaram menos, mostraram uma qualidade assim um pouco mais refinada, então acho que eles têm uma chance maior, mas eu vou estar torcendo Croácia como desde criancinha. Tá bom. Arnaldo, como eu tenho esse meu biotipo inglês, né? Sim. Ali do sul de Manchester. Eu vou torcer para a Inglaterra hoje, mas amanhã divido a mesma opinião. Mas eu acho que esse senso comum pode não vingar, porque a gente acha que a França tem um time superior, e tem no papel, mas quando entra em campo são 11 contra 11, e aí eu tô torcendo também para a Croácia. Arnaldo, seu palpite, sem muralismo também, viu? Para o jogo de hoje eu vou torcer pela Bélgica também. Eu acho que vai dar talvez uma prorrogação, porque o negócio vai ser pegado. Já amanhã eu repito o palpite de ontem. Vai dar França, porém a Croácia vai dar trabalho, viu, Thiago? Tá certo. Então manda o teu palpite então pra final. A Manuela é a assessora que tá aqui com o doutor Eduardo. O seu palpite aqui, se França ou se Croácia leva esse título. Vou pegar aqui o depoimento de todo mundo. Bom dia, Manu. Te peguei de surpresa, hein? Bom dia, Thiago. Eu também tô com o palpite de vocês. Acho que vai dar França amanhã. Eu acho que o Mbappé tem desequilibrado a Copa, é a Copa dele. Mostrou uma excelente atuação, é um jogador jovem, mas que a gente viu que tem uma formação de base, tem os pais, a mãe dele ali, que foi uma grande jogadora também, né? Então, traz o futebol de casa no sangue, e eu acho que tem desequilibrado, e a gente sabe que um bom craque, né? Tem algumas lideranças dentro de campo que podem desequilibrar e decidir a partida. Então, amanhã eu tô com a França. Bom, temos uma comentarista já aqui de futebol. Pronto. Vai, Glauber, teu palpite aí. Vai dar tricolor. Vai dar... Gente, 8h30. Repita. 8h30. Muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui no Jornal da Manhã de sábado. Arnaldo, segunda-feira às 8h.
gente está aqui, você chega à tarde com o Rogério Gomes na segunda edição do Jovem Pan News em Revista, combinado? Isso. Lembrando também que segunda-feira começa o nosso programa esportivo, logo após o Jovem Pan em Revista segunda edição, tem Gomes Farias e toda a turma aqui comandando o nosso esporte. Vamos passar a nossa programação. Às 8 temos o Jornal da Manhã comigo, com a Carla Soraya, com o Igor Silveira. As principais notícias do dia, as primeiras informações do dia, às 8 da manhã. Aí a gente faz a pausa, continua a Rede Jovem Pan News com o jornalismo nacional. Às 10 a gente volta com Revista, eu, Carla Soraya, Igor Silveira, até às 11. E às 11, Arnaldo, o que acontece? Tem Gomes Farias, ele que chega aí para comandar o nosso esporte com toda a turma especializada no assunto, que vai falar muita coisa boa, com certeza. E às 3h30 da tarde, você, Arnaldo, e o Rogério Gomes, na segunda edição do Jovem Pan News em Revista. Pronto. Combinado, então? Então espalha para todo mundo que essa é a nossa programação a partir de segunda-feira. Gente, muito obrigado. Nos comandos técnicos do Glauber Souza, a direção de jornalismo Moema Soares, direção artística Glériston Oliveira, presidente do Grupo Cidade de Comunicação Miguel Dias Filho, eu, Thiago Lima e o Arnaldo Araújo, nos despedimos. Muito obrigado, gente. Um ótimo fim de semana. Tchau. Jovem Pan News. FM 92,9. Jovem Pan News Fortaleza. Segunda-feira, 16 de julho, tem a estreia do Bate-Bola na Pan, com Gomes Farias e o Scratch de Ouro do Rádio. Começa às 11 horas. Tudo sobre o seu time de coração, apresentado e comentado pelos melhores profissionais do segmento esportivo cearense. Bate-Bola na Pan, com Gomes Farias e o Scratch de Ouro do Rádio, aqui na Jovem Pan News Fortaleza.